Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que seus bens eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm risco de serem queimados? A corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de energia que permite o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos. Se dessemos um grande zoom em um fio condutor de eletricidade, nossa visão seria esta. Em seu funcionamento padrão, a corrente elétrica é representada graficamente desta forma. A tensão elétrica usual é de 127 ou 220 volts. Aqui está a representação gráfica dessas duas voltagens. O surto elétrico. Surto elétrico é um distúrbio cotidiano na rede elétrica que, sem a correta proteção, reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Este é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isto ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. O que não protege. Filtro de linha. Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência, não protege contra surtos elétricos. Para-raio. O para-raio protege pessoas e edificações, não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento. O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos, não protege contra surto elétrico. Estabilizador.
O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor. O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos.